Como vai? Tudo bem com você? Olha só, o século XIX foi um período marcante para o nosso país, repleto de revoluções, descobertas, pensamentos críticos e inovações. Enquanto na Europa aconteciam as guerras napoleônicas, aqui no Brasil aconteciam coisas como a chegada da família real portuguesa, a proclamação da República e a abolição da escravatura. Muita coisa para acontecer em 100 anos, não é mesmo? Mas como era viver no Brasil nessa época? Pelo fato de o século XIX ter sido marcado por vários importantes acontecimentos políticos, guerras e descobertas, os brasileiros viviam em uma sociedade bem desorganizada, principalmente porque a sociedade ainda vivia de acordo com os padrões da vida na zona rural, só que nas zonas urbanas. De forma mais clara, a vida nas cidades ainda estava começando, era desorganizada e muitos colonos procuravam uma vida mais confortável. Por isso, a economia brasileira girava principalmente em torno das atividades rurais. Só que aí um evento muito importante mudou completamente a vida do brasileiro do século XIX. Em 1808, a transferência da monarquia portuguesa, ou seja, a família real de Portugal, para o Brasil foi algo inédito. Até então, nunca na história das Américas uma monarquia tinha sido transferida para um país colonial. O acontecimento envolveu um choque de cultura na sociedade brasileira. Um grande exemplo que podemos usar é a alimentação. Você consegue imaginar o que as pessoas comiam quando a família real portuguesa chegou ao Brasil? O pintor francês Jean-Baptiste Debré viveu aqui no Brasil entre 1816 e 1831. Durante todo esse tempo, ele pintou várias obras em que registrava como era a vida por aqui. Na obra Um Jantar Brasileiro, o artista mostra um casal usando talheres, algo raro aqui no Brasil nessa época, enquanto uma escrava espanta as moscas e 2 escravos estão de prontidão para atender seus senhores. Detalhe que um deles está escondido bem no cantinho da pintura. Enquanto isso, a senhora alimenta 2 crianças negras, provavelmente filhas dos escravos. Antes da chegada da família real, a alimentação brasileira era basicamente regada a carne salgada, vinda do norte, e carne de porco, vinda de Minas Gerais. A carne de sol, ou carne do Ceará, era considerada um produto inferior e geralmente consumida pelos escravos. A carne bovina fresca não era tão consumida, por ser mais difícil de se conservar. Basicamente, os pobres e escravos se alimentavam de carne seca, peixe, arroz, feijão preto e farinha de mandioca. A carne de porco, os legumes e as hortaliças eram apenas para as datas especiais, enquanto a pimenta e a cachaça, assim como muita gente faz hoje, eram consumidas para abrir o apetite. O mais curioso sobre a alimentação do século XIX é que, se hoje em dia peixes, camarões, mariscos e ostras são considerados alimentos de pessoas com maior poder aquisitivo, durante muito tempo esses eram alimentos de preços mais baixos, principalmente pelo fato de serem abundantes em nosso país. Já o feijão, alimento indispensável no prato do brasileiro desde então, era preparado cozido para acompanhar o peixe, ou então com pedaços de carne de porco, formando a famosa feijoada. As frutas também eram comuns, como banana, laranja, abacaxi, goiaba e melão. Uma das sobremesas mais comuns era uma mistura de farinha, melado e queijo Minas. O queijo mineiro, inclusive, era muito comum no Brasil colônia por causa de seu baixo custo. Mas a chegada da monarquia portuguesa mudou tudo. Os talheres passaram a ser usados pelas pessoas mais ricas. A manteiga francesa tornou-se comum, assim como a carne de vaca fresca. A carne de porco continuou, sendo a mais consumida pelos pobres. Outra coisa que a família real trouxe foi a cerveja. O consumo aumentou bastante entre os ricos, principalmente junto das refeições. Com a farinha de trigo, aconteceu a mesma coisa. A importação do alimento fez com que fosse adotado no Brasil a fabricação do pão. Na segunda década do século XIX, surgiram padarias francesas, alemãs e italianas. A refeição matinal passou a ser o pão com manteiga, café, leite e ovos. Mas os pobres continuaram consumindo beiju e tapioca, alimentos derivados da mandioca. Agora chega de falar das refeições do século XIX, porque eu já estou até ficando com fome. Que tal falarmos sobre a moda dessa época? Durante o Segundo Reinado, que foi de 1840 até 1889,
surgiu o conceito de moda no Brasil por consequência das transformações sociais e políticas do país. Mas um dos acontecimentos que revolucionaram a moda ocorreu em 1858, quando a Singer abriu sua primeira loja de máquinas de costura aqui no Brasil. Acredite ou não, a introdução da máquina de costura em nosso país mudou completamente a vida das brasileiras. Até meados do século XIX, as mulheres só podiam visitar parentes ou ir à missa, já que viviam em uma sociedade extremamente patriarcal. Mas a chegada da máquina de costura mudou isso, pois permitia que as mulheres ganhassem dinheiro para sustentar sua família e assim adentrassem no mercado de trabalho. O livro O Circuito das Roupas, escrito pela historiadora Joana Monteleone, traz muitos dados sobre o consumo e a moda dessa época. Segundo a historiadora, a máquina de costura funcionava como uma espécie de segurança financeira e econômica da mulher no caso de o marido abandoná-la, morrer na guerra ou de doença. Saber costurar significava a possibilidade de sustentar os filhos. Isso perdurou até meados do século XX, já que muitos de nós temos avós ou bisavós que eram costureiras. Quanto ao que as pessoas vestiam, durante o começo do século XIX, existia a chamada moda império, com mulheres de cinturas bem marcadas embaixo do busto e roupas em tecido leve, geralmente em branco. Ao longo dos anos, isso mudou, com mangas bufantes e compridas e os vestidos de diversas cores. Posteriormente, veio o frufru nos barrados e rendas. Quanto aos homens, a moda era básica. A cartola, o paletó preto, a camisa branca e a calça bem reta. Os homens eram magrinhos e retos, e as mulheres com saias bufantes que acentuavam as características femininas. Agora vamos falar sobre a economia brasileira do século XIX. Com a chegada da família real, o Brasil mudou completamente. E com a economia, não foi diferente. A abertura dos portos e outros tratados deram controle econômico efetivo à Inglaterra. Porém, na metade do século, o sistema de tratados que dava vantagens às potências europeias nos acordos comerciais acabou quando foi criada a Tarifa Alves Branco, que basicamente estabelecia que cerca de 3.000 artigos importados passariam a pagar taxas que variavam de 20% a 60%. De forma mais clara, essa taxa tinha como objetivo eliminar as vantagens tarifárias conquistadas por muitas nações estrangeiras. Apesar da predominância inglesa, o Brasil começava a se organizar melhor no campo econômico. O início da atividade industrial no país também foi promissor, assim como a instalação das primeiras ferrovias. Infelizmente, na maior parte do século XIX, uma das práticas econômicas mais lucrativas e horrendas era o comércio de escravos. Os escravos, a maioria deles vinda do continente africano, trabalhavam em grandes propriedades rurais e em minas de ouro. Os homens ficavam com os trabalhos mais pesados e perigosos, enquanto as mulheres ficavam por conta das tarefas domésticas. A prática da venda de escravos durou mais de 3 séculos, até que em 1850 o imperador Dom Pedro II finalmente proibiu o tráfico de escravos. Já a escravidão só foi abolida em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio. Mas, Bombinha, e quanto à higiene no século XIX? O que você sabe dizer sobre isso? A higiene quase não existia nessa época. Ao menos, nada parecido com o que fazemos hoje. Apenas algumas partes do corpo eram limpas, e as casas não tinham banheiros. Apenas um tipo de bacia para lavar mãos, rostos e outras partes que eram mais necessárias. Quanto às necessidades, nada de vaso sanitário com descarga. Tudo era feito dentro de um buraco no quintal ou em penicos. Para finalizar, temos os meios de comunicação. O jornal e a revista surgiram no começo do século XIX, ou seja, essa era uma das maneiras de as pessoas se informarem. Agora, se elas quisessem se comunicar com alguém, era preciso enviar uma carta que, dependendo da distância, poderia demorar dias, semanas ou até meses para chegar. O telégrafo só foi surgir no Brasil em 1857, enquanto os primeiros telefones surgiram apenas em 1883. Assim, era viver no Brasil durante o século XIX. Enfim, eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!